Pra você, o VSR, qual chama mais a atenção nesse confronto? Dos confrontos Eu sorteados? digo assim, em termos de ter um favorito destacado ou não. Cruzeiro Atlético tem um favorito? Não, eu acho que o confronto mais destacado e que, se você falasse assim, ó, você vai ter que viajar na hora dos jogos, você só posso mexer Só posso mexer na sua agenda para você assistir Seria Cruzeiro e Atlético, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Até pela forma como o Cruzeiro está jogando no ano e jogando muito bem. E muito bom ver o Cruzeiro de novo forte, como ocupando locais de tabela e de campeonatos que é o normal dele, se ele não tivesse sido administrado da forma que foi e principalmente roubado da forma que foi. Com o Atlético Mineiro, que, de novo, esse time tem muita capacidade de subir de produção. É um time titular que eu considero muito bom, com muito recurso. Tem muito jogador jogando muito bem. O Scarpa está jogando uma enormidade. O Lianco está jogando uma enormidade. Até falamos isso ontem aqui no programa. O Everson é um dos melhores goleiros do Brasil há muito tempo, há pelo menos uns 5, 6 anos. O Hulk é um atacante, desde que chegou ao Brasil, acho que é o atacante mais eficaz. Então, assim, acho que, sem dúvida nenhuma, é o grande destaque. Se eu pudesse só assistir um deles, por algum motivo, seria Cruzeiro e Atlético. Acho que não tem muito ponto de correr, não, cara. É muito atrativo, cara. E apesar do Cruzeiro, acho que ter um ano melhor, num geral, o Atlético tem momentos ali, e aí no Clássico a parada fica muito igual, mesmo que exista uma diferença, né? Assim, por exemplo, no Botafogo e Vasco, existe um abismo grande, né? Neste momento. De novo, daqui a 15 dias já pode estar outra coisa. E principalmente pro jogo da volta daqui a um mês, pode ser completamente diferente. 2 lesões, tu imagina aí, sei lá, pegando o Cruzeiro. Sei lá, o Cruzeiro, lesão do Caio Jorge e do Matheus. Também ferrou, acabou o ano, né? Mas é o que pode acontecer, pô. Não pode acontecer? Então, beleza, vai aqui, pô. Fabrício Bruno suspenso e o Caio Jorge machucado. É outro jogo. Ou até mesmo um Cássio da vida, machucado. É outro jogo, entendeu? É outro jogo. O Lianco. E assim, talvez o recorte, se a gente fizer só da Copa do Brasil, é um galo que vem, pelo menos pra mim, eu achei 2 jogos bons contra o Flamengo. Muito, 3. Tem o brasileiro, a gente pode colocar, mas no recorte de Copa do Brasil. Até o que perdeu, o Galo fez um jogo muito correto com o Flamengo. E contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro contra um CRB que acho que ficou devendo bastante, né? Cara, o Cruzeiro jogou mal contra o CRB, o Cruzeiro perdeu pro Ceará, porque é um massacre o primeiro, né? O primeiro placar poderia ter sido facilmente 3-0, né? Mas enfim. Mas aí beleza, teve a dificuldade contra o CRB, perdeu pro Ceará no Mineirão, agora perdeu pro Santos no Mineirão, times que obviamente são piores do que o Cruzeiro. Sabe assim, uma exposição inexplicável em alguns momentos. Pra você, se o jogo de repente fosse hoje, o Atlético era favorito? Não, eu acho que continuaria sendo o Cruzeiro, mas Eu acho que continuaria sendo o Cruzeiro, mas eu acho que a distância dos dois times, assim, no momento ali que o Cruzeiro estava naquela margem, naquela série de jogos sem perder, a gente tinha tendência a ver a distância de Cruzeiro para Atlético muito longa, muito distante. Assim, a gente tinha a impressão de que o Cruzeiro era muito melhor do que o Atlético naquele momento. E era mesmo. Era um Atlético completamente descoordenado, um time que se defendia muito mal e tudo. A verdade é que, depois lá do tumulto, do negócio da falta de pagamento e tudo, e da mobilização dos jogos contra o Flamengo, eu acho que hoje a distância do Cruzeiro para o Atlético diminuiu bastante. O Atlético diminuiu essa distância bastante. E aí também tem um desgaste do Cruzeiro. É nítido o Cruzeiro caindo de produção no segundo tempo dos jogos. O que é incrível com um elenco que tem um monte de opção, né? Tipo tem, assim, mas não sei, mas por exemplo, acho que hoje o Cruzeiro já tem menos opções do que o Flamengo e Palmeiras, que já tinha. E acho que hoje, por exemplo, o Cruzeiro tem menos opções que o Botafogo. Mas será que tem menos que o Palmeiras? Pelo que estão... Eu não sei, não. Eu acho que tem. Você acha que olhando pro ataque... Se o Palmeiras está performando pior, é um outro debate. Esse é o ponto. Eu acho outro debate. Mas, por exemplo, olhando pro ataque, tu tem o Vitor Roque. Ele não é melhor que o Caio Jorge hoje, certo? O Flaco também não é melhor que o Gabigol.
Eu não acho. pelo menos. Eu acho o Flaco melhor que o Gabigol. Não, acho melhor Hoje na vida, hoje, não. Mas hoje o Flaco produz muito mais que o Gabigol. Mas muito mais. Eu também Tanto é que o Gabigol tem jogo que nem sai do banco. mas- O Flaco, todo jogo sai do banco para resolver. Faz alguma coisa, exatamente. Eu acho que dava para discutir, mas a gente não vai ter tempo. Não, então assim, e acho que hoje, por exemplo, o David Ancelotti tem mais opções do que o Léo Jardim, por exemplo. O Leonardo Jardim, né? O Léo Jardim é o do Vasco. Mas tá certo, Léo. Sim, mas é porque... Não, chamar de Ancelotti não pode, mas pegar o Leonardo e chamar de Léo tá suave. Não, mas é que eu ser correto, falei Léo Leitor Jardim Sérgio. porque eu estava acostumado Só que você tá a com uma chamar bela o Vasco indumentária de de professor de geografia. Né? Leonardo é Você Léo. tá com uma bela indumentária hoje de professor de geografia. E aí, como é que tá o nesse nosso... cerrado aí? Como é que é o... E essa caatinga brasileira? Fala pra gente. Não, isso aí Qual a é diferença de nosso- Planalto para planície? Isso! Planalto para planície? A elevação. Bom, A elevação. Sabia Nós que ele não ia estamos em São decepcionar, Paulo. pô. Nós estamos em São Paulo. Que é um planalto. Que é um planalto porque está a quase É um 800, plano alto, né? Porque está a quase 800 metros de altitude. Perfeito. Parabéns, isso é muito bom, viu? Muito obrigado. Minha matéria predileta. Sério? É? Era geografia? Geografia? Com certeza. É meu lelé, né? Vamos de Corinthians e Atlético Paranaense? A gente falou aqui Cruzeiro e Atlético Mineiro. Gostei da análise, gostei. E sobre Corinthians e Atlético Paranaense, o Giovana aqui, um Atlético, beleza, de Série B, que a gente sabe que o mando de campo é forte, daqui a pouquinho será sorteado também o mando de campo, né, pra gente entender quem decide fora, coisa e tal. Corinthians e Atlético Paranaense, pra você, é um Corinthians bem favorito ou não, Giovana? Eu acho que o Corinthians é favorito, mas não acho que vai ser um jogo fácil não, viu? Independente do que o Atlético tá fazendo ali, que não está fazendo, melhor dizendo, né, na Série B, acho que mostrou contra o São Paulo, claro, como eu falei, pra mim foi uma classificação de contexto, acho que não aconteceria se o Rafael não tivesse sido expulso logo no começo ali do jogo, mas vale lembrar que o Atlético conseguiu se reviver principalmente quando faz o 2-1 no jogo de ida. Isso foi extremamente importante para que a classificação fosse possível. Mas a questão aqui é o Corinthians, né? São principalmente as ausências que acho que podem impactar demais no projeto do Corinthians daqui para frente, e vai depender também se nesse meio tempo pode acabar aí se aproximando mais na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Que aí a prioridade, claro, acho que tem que ser a permanência na Série A e não passar por tanto sufoco como já passou recentemente para permanecer na primeira divisão. Esse é um jogo de risco aí também, porque... É um jogo de risco, Os dois com um olhar preocupado para competições que são mais caras, né? No sentido de... O Corinthians começa a se flertar com rebaixamento, o Atlético começa a ver que a subida não vai rolar. Aliás, ele está bem enrolado. Né? É caótico. Tá bem enrolado. É caótico. Está a 6 pontos da zona de rebaixamento, acho zero só confiável tem todos os dois aí. É bem dois jogos a esse mais jogo. que o Vasco, por exemplo. Quem? Corinthians. Pro Atlético Paranaense, não subir não compensa ganhar a Copa do Brasil. Não compensa. Mas daí não tem um nível de mobilização maior na Copa do Brasil? Tem. Porque se a gente pegar o time do Atlético Paranaense... É uma competição que o clube já ganhou recentemente, ganhou em 2019 e tudo, mas pensando como posicionamento do clube, não compensa você ficar mais um ano na segunda divisão às custas de ganhar a Copa do Brasil, cara. Porque eu escutei muito torcedor do Atlético Paranaense Tá 8 pontos, só pra acrescentar, tá 8 pontos do quarto colocado, que é a Chapecoense na Série B. E entre eles tem um montão de gente, né? Sim, tem muita gente, tá em 12º o Atlético Paranaense, tem muita gente assim. Tem 7 clubes entre eles. Além de estar 8 pontos, que não é fácil você tirar, tudo bem que a Série B está na segunda rodada do retorno, ou seja, faltam 17. É muito jogo. Mas, cara, 8 pontos para você tirar, tendo 7 clubes no meio entre você e o quarto lugar, é difícil, cara. A situação é difícil, cara. Como é que é, produção? Tem superchat relacionado à Copa do Brasil? Então vamos lá, depois a gente analisa Vasco, Botafogo, Fluminense, Bahia. Agradecendo demais a audiência, mais de 19 mil pessoas com a gente. Muito obrigado. 20 mil, batemos 20 mil, coisa linda, tá? Então muito obrigado. Deixa o likezinho aí, tá? E eu sei que vocês estão participando das enquetes, né? Inclusive fizemos enquetes dos confrontos, né? Cruzeiro venceu para cima do Atlético Mineiro, segundo a galera, como favorito pro confronto. O Corinthians venceu e o Botafogo, né? Fluminense e Bahia rolando nesse momento a enquete, a galera pode participar. Você vai ter que me ajudar aí, ô Vés, que eu não consigo ler não. Turma no pedal aí, que eu falo, né? Caramba, tá difícil. Complicou, tem que botar as TV aqui, ó. Ai, que medo desse Atlético, a cara do vexame. Imagino que seja torcedor. Que bela leitura, do Atlético Paranaense. Lê aquele agora. Toda vez que o Flamengo ganha a Copa do Brasil, um campeão inédito ganha no torneio seguinte. Bahia ou Botafogo venceriam esse ano, então.
Tem isso. 90 não ganhou o Criciúma em 91, 2006 ganhou o Fluminense em 2007, 2013 ganhou o Galo em 2014, 2022 ganhou... Depois ganhou o São Paulo em o São Paulo em 2023. 23, exatamente. Toda vez que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, o campeão seguinte foi um campeão inédito, é verdade. Gostei. Uma dessas, torcedor do Bahia e do Flu ficam... Cara, acho que para os projetos SAFs aí do Clube Empresa, o Bahia ganhar é bem importante, o Botafogo chancelar outro título também, e um inédito é Aliás, muito grande. é o único título que, desses principais, né, tirando o Mundial, que falta ao Botafogo, né? O Botafogo não tem Copa do Brasil, né? Bahia também não tem, desses que estão aí, né? O Rodrigo Salles manda, o Atlético está em 12º na Série B e me fala que é mais forte que o Vasco. Pô, só pode ser brincadeira. Bom, o Atlético Paranaense eliminou o São Paulo. Não sei se isso te diz alguma coisa, né? Eu não acho um time confiável, o time do Vasco. Também não acho um time confiável. E a Nem o do questão... Atlético Nem o do Não. Atlético Paranaense. Exatamente, mas a questão aqui que eu falei foi a diferença. Porque pra mim o Botafogo é um dos favoritos. Acho que o Exatamente. Corinthians pode ter dificuldade. Não falei que o isso Vasco daí, é horripilante. Eu falei sobre, acho que ele não entendeu. Não, eu tô sobre a com ele diferença também. Eu de acho nível mais entre os dois. possível Isso. o Furacão eliminar Concordo. o Corinthians do que o Vasco eliminar o Concordo Botafogo. com a Gi, concordo, é isso aí mesmo. O Vasco tem mais trabalho para eliminar o Botafogo do que o Corinthians, do que o Atlético teria para eliminar Se o alguém Corinthians. tem que ficar bravo comigo, na verdade é sobre o corintiano, porque na minha opinião, no momento que o Corinthians está ali, pode ser um pouco mais complicado o jogo contra o Atlético Paranaense do que o Botafogo vai ter contra o Vasco. E você, vascaíno, tem que se concentrar também na permanência na Série A, né, que acho que é o mais importante. Gi tá puta hoje, viu, Davi? Né? Não, tem que dar Não, uma é olhada porque mesmo. às vezes tem que explicar melhor que não fica muito claro, né? Fica na entrelinha ali. Falta o quê? Então ela chamou o cara de Interpretação. burro Não. com elegância, Falta né? o quê? Cérebro. Gustavo Anlin. Você piorou A ainda. delicadeza- Brincadeira, gente. Brincadeira. Cada um tem a opinião que quer, tá bom. Show de bola. Você acha que o Vascão tá bem, tá voando? Show. Fica aí nesse mundo lunático teu. Olha aqui, ó. Pelo lado do Atlético Paranaense, Corinthians é mais acessível. Sim. Olhando pro lado do Furacão, ele Mas será pegou... que, por exemplo, se o torcedor atleticano, o torcedor do Atlético Paranaense, pudesse escolher o time, eu acho que ficaria justamente entre Corinthians e Botafogo, né? E Vasco, Vasco. desculpa. Eu acho que sim. Eu acho que talvez o Vasco. Possivelmente sim. Embora o Atlético Paranaense tenha sido eliminado pelo Vasco da Copa do Brasil no ano passado dentro da Liga Arena. O Vasco eliminou Eu não sei, eu acho que o torcedor do Atlético não nos escolheria o pênaltis. Corinthians, sabia? Eu acho que também. Talvez pudesse pular para um Fluminense antes do Corinthians, né? Não sei. Pode ser. Eu acho. Tem mais? Não, né? Daqui a pouquinho a gente passa então o superchat, a galera participando. Obrigado mais uma vez pela audiência. Ó, falamos desse confronto Corinthians e Atlético Paranaense. Vamos lá pra cima então, senhores. Vasco da Gama e Botafogo, como vocês imaginam o desenho, né? Desse confronto. Se vai pesar muito também o mando de campo, por exemplo, esse é um jogo Corinthians e Atlético Paranaense que eu acho que o mando de campo pode pesar muito. Pode. Né? Por conta justamente de não saber como os times estarão nas suas respectivas Eu estava fazendo competições. uma conta aqui, olhando, foi 4-4, né? Nas oitavas, né? 4 mandantes do jogo de volta classificaram e 4 visitantes do jogo da volta classificaram. Cruzeiro classificou fora, Corinthians classificou fora, Botafogo classificou fora e Bahia classificou fora. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense e Vasco classificaram jogando a segunda em casa. E aí, ô VS, Vasco da Gama e Botafogo, como é que você faz essa... Então, eles jogaram recentemente no Campeonato Brasileiro, jogaram dia 12/7, tá? E o Botafogo venceu por 2-0. Se eu não me engano, foi o primeiro jogo da volta do Mundial. O Botafogo ganhou por 2-0 com muita tranquilidade. Fora de casa. Quer dizer, o jogo foi em Brasília, né? O jogo não foi em São Januário. Se eu não me engano, o jogo foi em Brasília. Foi fora de São Januário, mas era a mando do Vasco. O Botafogo ganhou com uma facilidade incrível, incrível. Era a volta da Copa do Mundo de Clubes, não era o primeiro jogo do David Ancelotti, mas aquele jogo que ele assinou como auxiliar da preparação de goleiro, que ainda não tinha licença, estava no BID, alguma coisa assim. Ainda. Mas o Botafogo ganhou com uma extrema facilidade. De lá pra cá... O cara tava no Real Madrid um dia desse, aí tem que assinar como auxiliar de não sei o quê, meu irmão. Isso é um suco de Brasil. Não tá no BID ainda. É. De lá pra cá, eu acho que o Botafogo melhorou, apesar de ter daquele
daquele impacto que foi aquele primeiro tempo do Cruzeiro dentro do Newton Santos, né? O Cruzeiro passeou para cima do Botafogo Assustador. no primeiro tempo. Depois até o Botafogo deu uma equilibradinha, mas vitória do Cruzeiro incontestável. Mas, por exemplo, o Botafogo já reagiu muito bem. Eu acho que o Botafogo melhorou consideravelmente desde o 2-0 lá de Brasília em cima do Vasco. E acho que o Vasco parecia aqueles jogos de tabuleiro que você joga o dado, tira 5, aí anda 5. Aí você cai no negócio, tira uma carta, aí a carta fala, volte 3. Aí tu andou 2 só. Acho que o Vasco melhorou em algumas coisas, depois voltou. Então eu acho que hoje o Botafogo é bem favorito nesse duelo aí. Pra vocês também? Não tem muito ponto de correr, cara. Assim, é peça, é qualidade, é o trabalho recente mesmo, cara. Assim, o Vasco é um time que tem momentos ali, um brilho aqui, outro ali, tem momentos que você fala, putz, vai. Só que aí, cara, por exemplo, tu vê o final de semana, o time tomar um gol com 38 segundos, cara, é loucura, pô. Então, assim, não sustenta, entendeu? Eu não lembro qual a última vez que o Vasco fez 90 minutos, assim, constantes. Contra São Paulo. Contra São Paulo, Mas 3-0 antes, no último jogo, antes da Copa do Mundo. Parada, pô, e um jogo em 1000. E no São Paulo com o Zuzu, né? Ou não? Era com o Zuzu ainda. Com o Zuzu dia, né? Que esse talvez eu acho a diferença aí bem grande, cara. Bem grande. Pra você, ô Giovana, aqui, porque você tem de repente uma situação que, beleza, o Botafogo tá em sexto, é isso? O Botafogo tá próximo. Mas é uma ali, parada aí, próximo, esse mas jogo também não tá tão próximo. Tá em quinto, então. vai ser cada um, São Januário e Newton Santos, né? Tá em quinto. Provavelmente. Eu acho que o mando de campo aí, o jogo da volta sendo em São Januário, ou os dois será que é no Maracanã? Não, né? Não. Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum esse jogo ser. Eu acho que se a volta for no... Mas o Vasco tentar mandar no Maracanã. Mas aí eu não acho inteligente pro pode, Vasco, não, acho que cara. pode acontecer. Mas o Botafogo mandar no Maracanã não tem nenhuma chance. Eu não acho inteligente por mais inconstante que seja o Vasco, São Januário ainda é um lugar que consegue empurrar o time para além do campo e bola, né? Eu não abriria mão não, cara, assim, sinceramente. Mas... Pensando em divisão de... a estratégia. Inclusive, voltou lá, a cerimônia, né? Enfim, o sorteio. Acho que agora por os mandos, né? Daqui a pouquinho a gente vai entender os mandos, tá? Vamos ver daqui a pouquinho, então, os mandos de campo, pra gente tentar entender como é que vai se configurar. Considerando que os jogos entre os mineiros é entre eles, então isso não tem problema, né? Os dois jogos teria problema se eles se enfrentassem adversários diferentes. Só tem um tipo de bloqueio aí no sorteio de mando, que é o Vasco e Botafogo, Fluminense e Bahia, o clássico carioca, se bem que nem adianta, né? Nem adianta porque os dois jogos são no Rio de Janeiro. A única coisa que eles vão ter que trabalhar é que estejam em dias diferentes, né? Então o jogo do clássico Vasco e Botafogo vai ser num dia, vai ser numa quarta, Fluminense e Bahia vai ter que ser na quinta ou na terça. Então, assim, o Otávio mandou uma mensagem aqui, o Otávio Neto, que obviamente é vascaíno, falou: o Vasco só não mandaria no Maracanã se o JEP só mandaria no Maracanã se o JEP não liberar São Januário. Então a prioridade é São Januário. Tá vendo com a última derrota. O Botafogo nunca teve problema de ser em São Januário. E a última derrota do Vasco em São Januário foi um mês atrás pro próprio Botafogo. Não, é que foi em Brasília. Foi em Brasília, tá certo. Então foi contra o Palmeiras em maio. Não foi 1-0 Palmeiras? Não, o Palmeiras foi em Brasília também. Foi em Brasília, então tem que puxar mais, velho. Foi o primeiro gol do Vitor Roque. Tem que puxar mais, quando é que foi a última derrota do Vasco. Assim, eu não abriria mão nem a pau disso aí. Eu também não abriria a mão do São Januário, nem ferrando. E Vasco e Botafogo não tem nenhum problema de ser em São Januário. Foi pro Internacional dia 21 de novembro de 24, é isso? Pô, que isso, velho, tá vendo? Tem que aproveitar, cara. Eu tô te falando, o Vasco... Eu tenho um amigo carioca, o Rodrigo, que vai muito... A esposa dele é francesa, eles adoram ir a São Januário, voltaram a morar no Rio agora, e ele fala, cara, o Vasco não tá bem. Mas eu não lembro a última vez que eu fui a São Januário e vi o time perder. E ele não foi nesse. Mas é meio loucura isso, né? Pra tu ver, ele fala, cara, eu tô... Isso, né? Ele, inclusive, vou além. Ele voltou a morar no Rio já tem um tempo com a Alice, que é a francesa. E eles adoram ir a São Januário. Ele fala, cara, eu acho que ela tá invicta em São Januário. Que a Alice nunca viu o Vasco perder em São Januário desde que voltou a morar no Brasil. Como é que foi? Bragantino, dia 31 de maio?
teve derrota também? Alô, em São Depa. Januário? Ah, foi verdade. Isso aí. É. 31 de maio pro Bragantino. Um jogo que o Vasco até fez um primeiro tempo bom e acabou. Quer dizer, fez um começo de jogo complicado, o Bragantino abriu Acho que nem 2 a 0. merecia perder. Abriu 2 a 0 e Talvez depois empatar. o Vasco jogou bem, produziu pra caramba e acabou perdendo.